Okay? Boa noite, meus irmãos, boa noite, minhas irmãs, que a paz e o amor do Divino Mestre desça sobre nós, permaneça em nossos corações. Sejam todos bem-vindos, aqueles que vêm a primeira vez à nossa casa, sintam-se abraçados, acolhidos, e qualquer dúvida em relação à programação da nossa casa, qualquer dúvida relacionada ao nosso centro, estamos à disposição para esclarecê-los. Tá ruim o som? Tá ruim? Tá ruim? Então vamos regular o som. Som, desce. Som, desce. Melhorou? Isso, muito obrigado. Bom, meus irmãos, depois de um feriado, energias renovadas, descansamos bastante, então voltamos à nossa casa para nos renovarmos também espiritualmente. Então, mais uma vez, boa noite, sejam todos bem-vindos. Vamos dar início à nossa programação da noite de hoje. Nós convidamos a Joelma Tanus para a leitura e explanação do Evangelho e a nossa prece inicial. Boa noite, meus irmãos. Que a paz e o amor de Jesus possa envolver a cada um de nós e nos auxiliar na compreensão desse trecho que Kardec coloca no 13º capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que é que a mão esquerda não saiba o que faz a direita. E nós vamos aqui então aos itens 7 e 8, que refletem uma passagem do Evangelho de Lucas, no 14º capítulo, itens de 12 a 15. Então, nós temos a seguinte passagem. Dizia mais ainda ao que o tinha convidado: quando deres algum jantar ou alguma ceia, não chames nem teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem teus vizinhos que forem ricos, para que não aconteça que também eles te convidem à sua vez e te paguem com isso. Mas quando deres algum banquete, convida os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos, e serás bem-aventurado, porque esses não têm com que te retribuir, mas ser-te-á isso retribuído na ressurreição dos justos. E aqui a gente fica, num primeiro momento, se a gente faz uma leitura rápida, preocupado, entendendo que a gente não pode chamar os familiares, os vizinhos, os nossos amigos, para celebrar conosco, para fazer essas refeições ou qualquer tipo de celebração. E aí a gente fala, não, mas isso não faz sentido. Então nós precisamos nos lembrar que Jesus, o que ele fazia? Ele nos trazia então essas passagens, trazendo ali uma forma bem forte, uma alegoria muitas vezes bem forte, que pudéssemos não compreender totalmente naquele momento, mas que com o passar do tempo, o nosso amadurecimento, utilizando do nosso raciocínio e com o apoio da doutrina espírita, o nosso consolador prometido, nós pudéssemos então depois compreender mais profundamente esse ensinamento, não ficando apenas com a forma. Porque senão seria muito fácil, não é mesmo, atender ao ensinamento de Jesus? Seria apenas que nós convidássemos para, ceiar, jantar ou almoçar conosco, aquelas pessoas que nós desconhecemos e que têm uma situação mais difícil, mais delicada. Mas aqui, meus irmãos, qual é o convite que Jesus nos traz? Essa passagem a gente consegue ter a compreensão quando nós retomamos uma pequena frase: e serás bem-aventurado, porque esses não têm com que te retribuir. Aqui, mais uma vez, Jesus vai nos convidando à prática do bem pelo bem, a fazermos o bem não apenas só sem ostentação, mas também sem qualquer intenção que não seja fazer o bem. Esse é o convite, a reflexão que Jesus nos traz. Que todo bem que nós fizermos deve ser feito pela benevolência, deve ser feito porque o nosso coração foi tocado, foi mobilizado e nós desejamos ali fazer o bem e que o bem se encerre ali. E por vezes o quão difícil isso é para nós, não é mesmo? Nós temos às vezes dificuldade em fazer o bem
e não contar que fizemos o bem. Às vezes a gente conta até de uma forma disfarçada, não é? Nossa, mas certa vez aconteceu isso, uma pessoa precisava de ajuda, eu fiz aquilo. A gente vai dando um jeitinho ali, né, de contar. E um outro termômetro que nós podemos ter para entender se nós já estamos seguindo esse ensinamento de Jesus é quando a gente faz o bem e recebe de retorno a ingratidão. Como é que nós reagimos? Esse aqui talvez seja para nós o melhor termômetro para percebermos se estamos praticando o bem pelo bem, sem nenhuma intenção, né? Esse é o parâmetro. Quando a gente faz o bem e a pessoa não agradece ou ainda tem, né, um comportamento que denota a ingratidão. Como é que nós ficamos? Nosso coração fica em paz e a gente segue fazendo bem pelo bem, ou nós ficamos incomodados porque aquela outra pessoa não demonstrou gratidão? Talvez esse seja aí para nós um bom parâmetro. E talvez a gente já foi refletindo aqui, né, nessa noite, nesse momento, mas o convite é para que a gente reflita no decorrer da semana, e a gente descobriu que a nossa intenção não é tão santa, nem tão pura assim. Que por vezes a gente faz o bem esperando a retribuição, às vezes a gente faz o bem esperando a gratidão, a gente faz o bem esperando o reconhecimento. Então, meus irmãos, se a gente identificou que a nossa intenção ao fazer o bem ainda não está santificada, purificada, que a gente prossiga sim fazendo o bem e tratando de santificar, purificar aí a nossa intenção, que seja simplesmente o bem pelo bem. E agora, nesse momento, nós já vamos dar sequência com a nossa prece, convidando a todos para fecharmos os olhos, acerenarmos os nossos corações, elevarmos os nossos pensamentos e também os nossos sentimentos, para estarmos em comunhão com esta espiritualidade benfeitora, com todos esses bons espíritos que se fazem presentes e que vêm até nós participar deste momento. Amado Mestre Jesus, que as nossas mentes e os nossos corações possam se abrir aos ensinamentos e às reflexões que serão trazidas esta noite. Que este mudar o pensamento, cuidar do nosso sentimento, possa nos auxiliar a lidar com as nossas dores, com as nossas dificuldades, que possamos dia a dia superar a partir do conhecimento e do comprometimento em colocá-lo em prática em nossas vidas. Que o nosso irmão seja intuído, seja iluminado e possa compartilhar conosco dessas reflexões. E que os bons pensamentos e sentimentos que aqui forem veiculados possam se juntar a todos os fluidos, a todas as vibrações que esses bons espíritos estão trabalhando, direcionando, e possam alcançar a todos aqueles que necessitam, estando encarnados ou desencarnados. Amado Mestre Jesus, permaneça conosco nesta noite, e que assim seja. Meus irmãos, saudamos também os nossos irmãos conectados através do nosso canal no YouTube, que sejam todos bem-vindos e que a paz e o amor do Divino Mestre desçam sobre cada um de vocês. E dando continuidade à nossa reunião da noite de hoje, passando para o nosso tema, a nossa palestra, o nosso palestrante hoje é este que vos fala. Palestrante também da casa, e hoje a gente vai falar de um tema muito importante diante essa data tão especial para nós espíritas. Mas por que hoje é esse dia tão especial assim? Todos os dias são muito especiais para nós, né? Principalmente aquele dia que a gente vem à casa espírita, principalmente aquele dia que a gente vai ao encontro de Jesus. Então, todos os momentos que estamos sintonizados a Jesus é um dia, é um momento muito especial. Mas nós estamos falando de um motivo muito especial, que hoje, 18 de abril, nós comemoramos o nascimento
do Espiritismo. Então, em 18 de abril de 1857, lançava-se, publicava-se a primeira edição do Livro dos Espíritos. Naquela data, Kardec colocava para nós o Livro dos Espíritos como a sua primeira obra da codificação. A obra da codificação, não de Kardec, mas sim dos Espíritos. Kardec teve um papel muito importante na questão do método científico, na organização ali das perguntas e respostas, mas a doutrina não é de Kardec. Kardec foi aquele facilitador. Kardec foi aquele codificador que na sua missão cumpriu muito bem com o seu papel. Então, meus irmãos, hoje é uma data muito especial para todos nós que há 165 anos apresentava-nos o Espiritismo. É uma doutrina muito recente, frente aos anos que nós temos aí de cristianismo. Porém, a partir do momento que o Espiritismo veio ao nosso encontro, uma luz se acendeu, todo um esclarecimento veio ao nosso encontro, de muitas coisas que até então eram tratadas como mistério, coisas que não se podiam ser questionadas. Se fôssemos questionar determinadas questões, éramos levados até a questão ali de um tratamento muito rude, né? Éramos levados à morte, éramos levados a tratamentos muito radicais por questionarmos, por não aceitarmos determinadas verdades as quais eram colocadas para nós. Então veio o Espiritismo ao nosso encontro justamente para derrubar todas essas cortinas e nos dar a possibilidade de questionarmos coisas até então que para nós eram tratadas como mistério. E aí fica aqui a nossa gratidão à nossa casa, a nossa gratidão a Kardec, a nossa casa que tem nos seus pilares a pureza doutrinária, a fidelidade a Kardec, a fidelidade às obras fundamentais da doutrina espírita. Então nós não poderíamos deixar passarmos em branco essa data tão importante para todos nós. E trazemos aqui na noite de hoje um entendimento, o quanto essa doutrina nos proporciona essa luz e o quanto essa primeira obra, o Livro dos Espíritos, tem de importância e de significado para todos nós. Então, a Fabiana, sempre muito feliz na escolha dos temas apresentados a nós, palestrantes da casa, quando ela trouxe essa proposta de tema, eu falei, maravilhoso, vamos desenvolver o tema de forma que a gente expresse essa gratidão a Kardec e, acima de tudo, fale de uma obra de extrema importância para a nossa vida. E aí, aqui, cabe a cada um de nós uma reflexão, o quanto hoje, como espíritas, nós temos, né, o nosso compromisso, nós temos ali momentos da nossa vida para a gente justamente explorar essa obra nas suas 1019 questões, dentre todos os esclarecimentos que ela traz para nós. Uma obra que sintetiza todo o ensinamento dos Espíritos. Uma primeira obra que ali possibilitou o desdobramento das demais obras, mas que nela está concentrada todos os princípios da doutrina espírita. Então, nascia para nós, meus irmãos, o Espiritismo. O Espiritismo que é o quê? O Consolador prometido por Jesus. Então, nós tivemos a primeira revelação vinda por Moisés, lá no Velho Testamento. A segunda revelação vinda por Jesus, trazendo para nós já o ensinamento do amor. Tínhamos Moisés trazendo para nós a lei de justiça. E o Cristo deixou para nós, dito que voltaria e não nos deixaria órfãos. E que voltaria trazendo para nós o Consolador prometido.
Então, para nós espíritas, o Consolador prometido por Jesus é o Espiritismo. Por quê? O Espiritismo nos traz o conhecimento das coisas, fazendo que o homem saiba de onde vem, para onde vai e por que está na Terra. Atrai para os verdadeiros princípios da lei de Deus e consola pela fé e pela esperança. Então, como dissemos minutos atrás, vivíamos ali, sobre dominações, principalmente religiosas e políticas, e que qualquer questionamento a respeito da fé, a respeito da divindade, eram tratados ali como uma forma de punição se questionássemos ou se às vezes não aceitássemos determinadas condições impostas. Então aí veio o Espiritismo justamente derrubar toda essa escuridão e trazer a luz a todos nós. E aí, meus irmãos, o Espiritismo, ele foi justamente fundamentado em 5 princípios. Então, quando veio ali os Espíritos manifestando e trazendo para nós a existência dessa relação mundo físico e mundo espiritual, e dentro desse trabalho de codificação, trabalhado por Kardec, desenvolvido dentro da sua metodologia, ele trouxe para nós esses 5 princípios: da existência de Deus, da imortalidade da alma, da comunicabilidade dos espíritos, da lei de evolução, que é a reencarnação, e da pluralidade dos mundos habitados. Então pensem vocês que naquela época, quando assuntos desses temas vieram com um novo contexto, vieram com novos esclarecimentos, nos convidando inclusive a utilizarmos da razão, utilizarmos do questionamento, que até então éramos proibidos, o quanto tudo isso incomodou. O quanto Kardec e todos aqueles que participaram da codificação tiveram ali coragem, tiveram ali a ousadia de levar um trabalho desse adiante, frente a todas as ameaças que existiam. Então, o nosso sentimento, de fato, é de muita gratidão aos Espíritos e a Kardec, que se dispôs nessa missão, que colocou ali o seu conhecimento, que colocou ali a sua técnica. Kardec era um educador, Kardec era um discípulo de Pestalozzi, tinha todo um método, tinha toda uma didática voltada para o ensino, e que tudo isso, na sua missão, proporcionou a codificação que ele nos apresenta, de uma forma muito didática, de uma forma muito simples, de uma forma muito clara. Então, meus irmãos, o que o Espiritismo revela? Se a gente for analisar hoje, a vinda do Espiritismo, o que é? É, de uma forma muito simples e objetiva, o cristianismo redivivo. Quando a gente fala cristianismo redivivo, porque ele veio reviver e explicar em espírito e verdade os ensinamentos de Jesus. Por que reviver e explicar? Nós tivemos uma experiência anteriormente com Jesus. Jesus nos trouxe o seu ensinamento como segunda revelação, a lei de amor. Não estávamos preparados naquela ocasião para entendermos toda a mensagem de Jesus como estávamos há 165 anos atrás. Então, revivermos e termos a explicação desse Espírito da Verdade, mediante os seus ensinamentos, ensinamento esse é a moral do Cristo, a moral do amor, é vivermos em Espírito e Verdade, trazendo para nós uma explicação sem dogmas, sem rituais e sem interesse de qualquer natureza. Fomos o quê? Convidados a pensar, a questionar e, acima de tudo, mediante esse método científico, o esclarecimento veio à luz mediante comprovações. Então, Kardec, além dele ter ali o trabalho da codificação, Kardec se preocupou muito com a comprovação dos fatos ali trazidos pelos Espíritos. Kardec teve ali o compromisso
e não escrever tudo que se vinha sem qualquer comprovação, sem qualquer o quê? Avaliação, inclusive, da universalidade. Então, ao mesmo tempo que se trazia uma resposta sobre determinado tema, Kardec levava essa resposta à prova mediante um esclarecimento ali trazido por um outro médium, de um outro país, de um outro lugar. Justamente para quê? Para ter ali a certeza de que aquela resposta, de fato, era uma resposta trazida por espíritos superiores e que não tinha ali qualquer interesse em trazer alguma coisa que não era verdade. Então, toda essa preocupação de Kardec tem um sentido muito amplo, porque hoje nós espíritas confiamos plenamente nas obras da codificação. Diante de todo esse método científico empregado, diante o estabelecimento do espiritismo como uma ciência, tratando a relação do plano físico com o plano espiritual. E aí, meus irmãos, dando continuidade, o que o espiritismo nos apresenta é justamente essa lei de amor, até então trazida por Jesus, séculos antes, e que o Espiritismo resume tudo isso. O Espiritismo trata o quê? Justamente essa moral cristã, justamente esse ensinamento do amor. E aí, ou seja, para nós, espíritas, uma máxima de Jesus é muito importante. Amarmos o próximo como a nós mesmos. Então, sermos verdadeiros cristãos, sermos verdadeiros espíritas, é a todo momento nos questionarmos. Eu estou amando o meu próximo como a mim mesmo? As minhas práticas, as minhas ações são condizentes com o ensinamento de Jesus? Então, ou seja, naquela época da codificação, as manifestações que surgiram, manifestações físicas, eram importantes para quê? Para trazer a nós uma demonstração de uma existência, de uma vida além da vida física que aqui vivíamos. Mas a principal mensagem trazida pelos Espíritos foi justamente trazer o quê? Essa moral do Cristo. Foi colocar nessa codificação e traduzir mediante as perguntas e respostas que surgiram ali, na obra do Livro dos Espíritos, o esclarecimento a respeito da vida, tanto física, tanto da vida espiritual e a relação que existe entre essas duas vidas. E trazer para nós também o entendimento a muitos questionamentos que até então nós não tínhamos respostas. E aí, então, sermos espíritas, meus irmãos, é hoje trabalharmos a compreensão do próximo. É nós admitirmos que somos falhos, que somos imperfeitos, estamos aqui diante de uma oportunidade reencarnatória, e é justamente diante dessa oportunidade reencarnatória que nós temos o quê? O compromisso em nos tornarmos pessoas melhores. Temos o compromisso de olharmos para o Cristo e tomarmos como modelo, como guia para a nossa vivência enquanto ensinamento de amor. É podermos nos lapidarmos um pouco. Sabemos que uma encarnação apenas é impossível trabalharmos aqui todos os nossos vícios. Mas é tomarmos a consciência que, enquanto aqui estivermos, que nós aproveitemos dessa oportunidade justamente para quê? Despertarmos as nossas consciências, despertarmos o nosso interesse para sermos pessoas melhores. Levarmos uma bagagem pós o nosso desencarne que vai nos proporcionar um exame de consciência pós esse desencarne e dizer: eu aproveitei muito bem a minha encarnação. Eu aproveitei as oportunidades que tive e na condição de aprendiz eu consegui evoluir alguma coisa. Então, meus irmãos, o Espiritismo nos convida justamente a isso. A nossa transformação, a nossa identificação enquanto ser, a nossa identificação enquanto um ser que participa de uma vida coletiva e do nosso compromisso, tanto com o nosso progresso, como do progresso do próximo. Então, ou seja, sermos espíritas é amarmos e instruirmos.
Amarmos, o primeiro ensinamento, e a instrução, o segundo ensinamento. Por quê? É difícil amarmos sem compreendermos. Que amor é esse ensinado por Jesus? Como buscar viver nessa vida orientada por Jesus? Como ser esse instrumento de amor recomendado por Jesus? Como é amar o meu próximo como a mim mesmo? E é por isso que a instrução, ela é muito importante na nossa vida. E as obras da codificação vêm justamente nos trazer essa instrução, vêm justamente nos orientar para esse caminho do amor. Nenhum de nós aqui presente conseguimos ser alfabetizados sem frequentarmos uma escola, sem frequentarmos ali um método apresentado a cada um de nós. Então, essa presença a uma escola, essa presença junto a um educador, proporcionou a nossa instrução, proporcionou a nossa alfabetização. Então, as obras da doutrina espírita vêm justamente nos trazer essa instrução, nos trazer esse modelo, nos trazer esse direcionamento, esse código de vida moral. E sem essa instrução, dificilmente nós conseguiremos, inclusive, reconhecermos as nossas imperfeições. Somos convidados pelo Cristo Jesus a amarmos, mas nós sabemos que ainda existe uma grande barreira para esse amor verdadeiro. E esse amor verdadeiro, essa barreira que existe para realmente amarmos como Cristo nos ensinou, um dos principais vícios e pai de todos os vícios é o nosso orgulho. E esse orgulho, por muitas vezes, nos traz sofrimento, faz com que aqueles que estão à nossa volta também sofram. E isso nos traz muita dor, isso nos traz muito sofrimento. Dificilmente a gente vai ao encontro de Deus, ao encontro de Jesus, a não ser pela dor. Cada um de nós aqui temos uma história, temos uma experiência, temos uma bagagem, e muitos de nós, ou todos nós possivelmente, estamos aqui porque passamos por momento de dor, queríamos entender o porquê daquele sofrimento, queríamos respostas, e viemos ao encontro do Espiritismo, viemos ao encontro da nossa casa espírita. Viemos a um atendimento fraterno, fomos convidados por algum amigo, por algum ente da família, para estarmos aqui presentes. Justamente porque, para entendermos as causas daquele sofrimento, as causas daquela dor, e aí, à medida que nós fomos nos instruindo, e à medida que nós temos a oportunidade de evoluir nessa instrução, nós entendemos que nós temos muito ainda a melhorar. Nós entendemos que muito das nossas dores e dos nossos sofrimentos está justamente relacionado a esses vícios morais, a esse orgulho, à inveja, ao egoísmo, ao meu ódio, ao meu rancor. Então, ou seja, eu começo a perceber, eu começo a tomar conhecimento dessas imperfeições e começo o quê? A despertar a consciência para a necessidade de combater isso dentro de mim. Então, meus irmãos, o Espiritismo, alinhado com o pensamento de Jesus, tem uma única proposta a cada um de nós: fazermos da nossa dor e das nossas dificuldades um desafio para aprendermos e amadurecermos para avançarmos mais. Então, ou seja, essa escola que nos acolhe, esse hospital que é a Casa Espírita, tem justamente esse compromisso, em todo o seu trabalho desenvolvido, trazer aqui para nós, toda semana, essa mensagem, despertar as nossas consciências para combatermos essas imperfeições e voltarmos as nossas consciências para a importância do amor e para o trabalho no bem. Às vezes a gente fala, mas hoje eu fui na Casa Espírita de novo falar a mesma coisa, que eu tenho que aprender a amar, que eu tenho que combater as minhas imperfeições. Aí vem a leitura do Evangelho, nos desperta para a mesma questão, vem o estudo dos Espíritos,
vem o atendimento fraterno. É isso que a doutrina espírita nos propõe. É por isso que a nossa casa, com esse compromisso, como também outras casas, tem que realmente trazer a nós essa proposta trazida por Jesus e reforçada pelo Espiritismo. Transformar as nossas dores em oportunidades de sermos pessoas melhores. É utilizarmos dessas dores para realmente nos tornarmos pessoas melhores. Não precisaríamos do sofrimento para sermos pessoas melhores, mas dificilmente nós evoluímos por amor. Dificilmente tornamos pessoas melhores sem passarmos por determinada dor. É passando por essas dores que por muitas vezes nos colocamos no lugar do próximo. Por muitas vezes que combatemos esse egoísmo arraigado dentro de nós, esse orgulho arraigado dentro de nós. Então, por que Deus nos permite sofrer? Deus nos permite sofrer. O sofrimento é causado por nós mesmos, mas esse sofrimento, essa dor, tem um objetivo muito importante na nossa vida: sermos pessoas melhores. E aí, meus irmãos, essa instrução, essa oportunidade de utilizarmos dessa codificação, de utilizarmos do livro dos Espíritos, o que ela nos proporciona? Buscarmos essa leitura diária, buscarmos esse estudo, o autoconhecimento. À medida que nós passamos a buscar essa instrução, que nós nos propomos a desenvolver como espíritas, usando das obras fundamentais como os nossos livros realmente mais importantes da nossa leitura, a gente começa a entender, começa a nos entender também quanto pessoas e começa a entender as nossas imperfeições. E a partir do momento que eu reconheço essas imperfeições, reconheço o sofrimento trazidos por elas, eu começo o quê? A fazer as minhas pazes com essas imperfeições, ao invés de ignorá-las, ao invés de se colocar numa condição de vítima, como muitas vezes a gente se coloca, culpando a Deus pelos nossos sofrimentos, a gente se coloca como responsável pela transformação. A gente reconhece o orgulho arraigado, reconhece o egoísmo e reconhece que essa casa, essa doutrina vai nos ajudar. Mas o principal elemento de transformação é cada um de nós. Aqui nós buscamos a instrução nas palestras das segundas-feiras, no atendimento fraterno, na leitura, mas acima de tudo, nós somos os responsáveis por entendermos o quanto nós precisamos evoluir e o quanto essas imperfeições estão causando sofrimento em nossas vidas. E aí, meus irmãos, dentro dessa instrução, dentro desse conhecimento doutrinário adquirido, qual que é a grande proposta do Espiritismo? Formar em nós uma fé raciocinada. Não é formar em nós uma fé imposta por determinadas verdades que eu tenho que aceitá-las. Não, eu vou formar uma fé raciocinada por entender, mediante ali os esclarecimentos trazidos pelos Espíritos, através da codificação kardeciana, o que é cada coisa que até então eu não conhecia e que agora a doutrina traz essa luz. E, ou seja, Kardec nos convida a todo momento a questionarmos, a aprofundarmos o nosso entendimento, não nos sentirmos satisfeitos por determinadas respostas. É por isso que ela não é uma fé imposta, ela é uma fé raciocinada. Então, quando nós participamos dos estudos oferecidos pela nossa casa, aqui num ambiente de discussão, de opiniões colocadas, a gente vai formando esse entendimento. Não que esse entendimento seja imposto por dogmas, seja imposto ali por determinados proselitismos, ou que seja imposto ali como uma autoridade religiosa dizendo. Nós somos livres para pensarmos, nós somos livres para entendermos aquilo que a codificação nos traz de maneira muito clara. E aí, mediante a construção de uma fé raciocinada,
nós trabalhamos o nosso aprimoramento moral. Nós passamos a entender verdadeiramente o que é essa vivência no amor que foi trazida por Jesus, que foi reforçada pelo Espiritismo. E a partir desse entendimento, dessa vivência no amor, eu começo uma transformação social. Essa transformação começa dentro de mim e a partir dela eu começo a disseminar tudo isso, através dos meus exemplos, através dos meus comportamentos, e ali eu começo a desenvolver um trabalho no bem. Eu começo, acima de tudo, a questionar, e se fosse comigo, diante de cada ação que nós realizamos, e se fosse comigo, alguém furando a fila, e se fosse comigo, alguém agindo de maneira incorreta no trânsito, e se fosse comigo, não atender a necessidade de um irmão que ali está diante de mim, que eu tenho condições de ajudar, se colocando sempre no lugar do próximo. É esse trabalho no bem, é essa consciência que, mediante essa vivência do Espiritismo, mediante essa vivência no ensinamento de Jesus, nós desenvolvemos em cada um de nós. E aí, meus irmãos, a gente começa aqui a reforçar ainda mais a importância do Livro dos Espíritos e da sua didática. Então, nesse dia, 18 de abril, em que comemoramos os seus 165 anos, essa primeira obra que veio ao nosso encontro e que veio justamente trazer essa luz, o que ela nos proporciona? Como é que tudo isso foi construído? Precisava-se ali, inicialmente, das manifestações físicas, como a gente já relatou aqui, para comprovar ali que existia uma causa, para comprovar ali que existia essa existência dos espíritos. Então, começaram a surgir esses fenômenos físicos, inicialmente Estados Unidos, com as irmãs Fox, onde começaram ali as pancadas, na casa onde elas moravam. Essas manifestações surgiram e despertaram o quê? A curiosidade, o interesse e uma necessidade de um estudo mais aprofundado de quê? Daquele fenômeno. Por que hoje nós não temos mais essas manifestações físicas presentes em nossa vida? Existia ali naquela época a importância dessas manifestações justamente como o quê? O pontapé inicial da codificação espírita. Iniciava ali essas manifestações e depois evoluiu também na Europa, despertando o interesse na Europa, e aí especificamente na França, aonde se passaram ali a reunir pessoas para entender aqueles fenômenos, e o professor Rivaio, na época, Kardec, seu pseudônimo, foi convidado justamente para uma dessas sessões, para conhecer esses fenômenos físicos que ali se apresentavam e que naquele momento tinha por muito interesse o quê? Muito mais ali uma apresentação, muito mais um espetáculo, do que entender verdadeiramente o sentido daquelas manifestações que existiam. Então Kardec, ao presenciar essas manifestações, ao entender ali que existia uma causa, mediante aqueles efeitos, começa a colocar método, começa a fazer experimentações e começa ali a desenvolver a codificação. Então, para aquela época, essas manifestações eram fundamentais justamente para que o interesse fosse despertado. E ali Kardec, um homem muito cético, um homem ali muito estudioso, ele participando disso falou, nós temos condições de aprofundarmos um estudo, aprofundarmos um entendimento maior e trazer inclusive o ensinamento que esses fenômenos hoje nos apresentam. E ali começa todo um trabalho edificado por Kardec, junto a outros médicos, e ali, dentro desse método científico entregado, Kardec inicia a codificação. Kardec começa a fazer as experimentações, Kardec começa a testar, Kardec começa a comprovar tudo aquilo que se apresentava, justamente para ter a confiança necessária e levar adiante essa nova doutrina.
essa doutrina que se pautava nessa ciência, que tratava justamente dessa relação mundo físico, mundo espiritual, dessa filosofia, através ali do ensinamento dos Espíritos, e também do aspecto moral, voltado ali para todo o ensinamento que se confirmava conforme Jesus nos apresentou anteriormente. E aí, meus irmãos, qual que é o significado de tudo isso para a nossa instrução? O Livro dos Espíritos, ele trouxe justamente a sintetização do Espiritismo. Por quê? É justamente essa ciência prática, como nós falamos, essa relação que existia entre mundo físico e mundo espiritual, e também essa filosofia, todo o ensinamento que ali trazia, através dessas consequências éticas, morais, que decorriam dessas relações. Então ele aliou ciência e filosofia, sustentado por uma moral cristã. Então, momento algum, o Espiritismo veio negar o que Jesus já tinha nos apresentado anteriormente na segunda revelação. O Espiritismo veio reforçar tudo aquilo dito por Jesus, mas com um cunho totalmente voltado para essa moral cristã. E aí, meus irmãos, vamos aqui dar uma pausa só para a gente fazer uma pesquisa, tá? Quem aqui já leu o Livro dos Espíritos? Vamos fazer uma enquete aqui, né? Uma pesquisa. Quem já leu o Livro dos Espíritos? Muito bom. Bom, meus irmãos, e quantos já estudaram o Livro dos Espíritos? A gente lê, mas será que a gente está estudando verdadeiramente? E uma terceira pergunta: quem pode nos dizer o que está escrito na introdução do Livro dos Espíritos? Será que a gente se lembra? Não lembramos, né? Então, assim, é apenas uma brincadeira. É claro que nós não vamos decorar o que está escrito na introdução, mas nos leva a um convite, o quê? Da importância desse estudo, da importância dessa leitura e dessa internalização do seu ensinamento. Quanto mais a gente estuda o Livro dos Espíritos, quanto mais a gente estuda as obras fundamentais, cada vez que a gente lê, parece que a gente está lendo pela primeira vez. A gente pode ler as 1019 questões, analisa ali cada pergunta, cada resposta, e quando a gente volta naquela pergunta novamente, naquela resposta, numa próxima oportunidade, a gente observa questões que a gente não tinha observado. Por que de tudo isso? Essa instrução, esse ato dessa leitura, esse ato desse estudo, vai cada vez o quê? Nos levando a uma maturidade espiritual maior. Vai formando em nós essa fé raciocinada cada vez mais. Então, a importância de sermos realmente esses leitores, esses estudiosos da doutrina espírita, é justamente por isso. Cada vez que a gente lê, a gente tem uma interpretação melhor do que a gente leu na leitura anterior. É a gente ter esse hábito, através do nosso evangelho no lar, através da nossa leitura ali no momento do nosso repouso, no momento da nossa leitura ali quando despertamos pela manhã, naquele momento em que repousamos. Então, se nós desenvolvermos esse hábito, a gente passa a aprofundar esse entendimento da doutrina espírita e, acima de tudo, através das obras fundamentais. É muito comum, principalmente quando a gente inicia no espiritismo, a gente lê romances espíritas, a gente lê outras obras, e às vezes a gente ainda não leu as obras da codificação. É permitido que se faça isso, meus irmãos? Sim, e é necessário. Lemos os romances, lemos as obras de André Luiz, de Emmanuel. É importante, por quê? No momento em que nós desenvolvemos o hábito do estudo das obras fundamentais, a gente tem muito mais condições de desenvolver o senso crítico mediante o estudo dessas obras fundamentais. Às vezes, coisas que nessas leituras, do que não é obra fundamental, a gente não entende. Ao lermos as obras fundamentais,
a gente reforça ali o entendimento. Então, quando nós reforçamos aqui a importância das obras fundamentais do Espiritismo, a codificação kardeciana é justamente para que nós consigamos desenvolvermos essa fé raciocinada. Nada impede de lermos outras obras, mas priorizemos, enquanto realmente buscarmos esse entendimento maior, as nossas obras fundamentais. E dando continuidade, meus irmãos, aqui fica muito didático de nós entendermos toda essa evolução da codificação. Ali no centro nós temos o quê? A primeira obra, que foi o Livro dos Espíritos. O que essa obra traz de respostas para cada um de nós? Quem sou eu? Nas 1019 questões dessa primeira obra, essas 1019 questões, desde a sua introdução, ela consolida também todas as demais obras da codificação. A partir do Livro dos Espíritos, surge a segunda obra, que foi a Gênese. E dentro do Livro dos Espíritos, a Gênese faz parte da primeira parte do Livro dos Espíritos, falando justamente das causas primárias, de onde viemos, trazendo à luz para nós esse entendimento de vida. Como surgimos na Terra, como surgimos enquanto espíritos. E aí, essas questões vão da questão de número 1 a 329. Numa segunda parte do Livro dos Espíritos, nós temos qual obra? O Livro dos Médiuns. O Livro dos Médiuns tratando justamente do mundo espírita ou dos espíritos, trazendo para nós o entendimento daquilo que nós sentimos. Daquilo que nós sentimos com a nossa vibração com o plano espiritual. Da nossa influência com o mundo espiritual e do mundo espiritual para conosco. Trazido aqui nas questões de 330 a 613 do Livro dos Espíritos. Na terceira parte do Livro dos Espíritos e na terceira obra, depois desenvolvida, nós temos o Evangelho segundo o Espiritismo. Trazendo para nós o quê? A moral do Cristo, trazendo para nós o entendimento por que sofremos. E como quarta parte do Livro dos Espíritos, nós temos o Céu e o Inferno, que trata justamente do entendimento para onde vamos pós-desencarne. E aí trata justamente das esperanças e consolações e principalmente demonstrando para nós essa imortalidade da alma, a imortalidade do espírito. A verdadeira vida, que é a vida espiritual. É onde aqui entendemos que a morte física não cessa uma vida espiritual. Então, meus irmãos, todo esse Pentateuco kardeciano, nascido aqui, com o Livro dos Espíritos e desdobrado nas demais obras, tem por objetivo trazer a nós o entendimento verdadeiro à luz do Cristo e verdadeiro à luz dos espíritos superiores. Através de perguntas e respostas que, através de todo o método empregado por Kardec, nos traz hoje a confiança de toda essa codificação. E aí, meus irmãos, por que estudarmos a doutrina espírita? Falando aqui muito do Livro dos Espíritos, como essa pedra fundamental, mas nós temos todos os demais livros da obra, da codificação kardeciana, da codificação dos Espíritos. Por que estudarmos a doutrina espírita? Justamente para trabalharmos a nossa transformação moral. Justamente para trabalharmos aqueles vícios que nós sabemos que nós temos. Se estamos aqui hoje no mundo de provas e expiações, é porque realmente nós temos débitos pretéritos, os quais nós precisamos quitá-los, e aproveitarmos dessa oportunidade aqui justamente para tornarmos pessoas melhores, evoluirmos moralmente. Moralmente de que forma? Conforme ensinado por Jesus, na sua lei de amor. E aí nós buscamos lá na questão 685 do Livro dos Espíritos, que nos traz o seguinte: a desordem e a imprevidência são duas chagas que só uma educação bem entendida pode curar. Então essa educação bem entendida é justamente
essa educação trazida pela codificação, ensinada pelos Espíritos, ensinada por Jesus, através do amor. E na questão 872, nos instrui que cabe a essa educação combater essas más tendências. Então, como dissemos minutos atrás, ninguém de nós conseguimos ser alfabetizados sem frequentar uma escola, sem sermos acompanhados por um método ali de alfabetização. Então, da mesma forma, essa educação proposta pelo Espiritismo tem por objetivo combater em nós essas más tendências. Más tendências essas que nos trazem dor, nos trazem sofrimentos e por muitas vezes não compreendemos por quê. E aí, meus irmãos, o que buscarmos com tudo isso? Estarmos aqui toda segunda-feira, frequentarmos as atividades da casa, realizarmos o Evangelho no lar, nos propomos a um trabalho voluntário da casa, nos propomos ali na leitura diária das obras do Espiritismo. O que é que nós queremos com tudo isso? Onde nós queremos chegar? Qual que é a nossa meta? Nós queremos ser melhor do que fomos ontem. É olharmos para trás e dizermos o seguinte: se ainda sou imperfeito, é olhar para trás e dizer, eu já fui muito pior. Eu já fui muito mais egoísta, eu já fui muito mais orgulhoso, eu já fui muito mais invejoso, eu já fui muito mais impaciente. É olharmos para trás e dizer, hoje eu sou uma pessoa melhor que ontem. Hoje eu já sou muito mais voltado para o bem. Hoje eu sou muito mais consciente das minhas imperfeições e diariamente eu passo por um exame de consciência, avaliando justamente aquilo que ainda eu preciso melhorar. Então, o Espiritismo nos convida justamente isso, a fazermos essa análise, esse exame de consciência e avaliarmos se realmente hoje nós somos melhor do que ontem. Às vezes nós ficamos tentando ser melhor do que o outro. Às vezes buscando muitas comparações. E não é essa a meta. A meta é ser melhor que ontem, é não ser melhor que ninguém. É não querer ser mais do que o outro. É não querer ser igual ao outro. Nós temos que ser melhor que nós mesmos. E não querer que o outro mude. Eu preciso começar a mudança por mim. E eu preciso disseminar o exemplo, eu preciso mudar comportamentos para que o outro me observe e também faça o mesmo. E que eu tenha também ali o compromisso de ajudar esse irmão nessa transformação. Levando ali uma palavra de amor, de consolo, de entendimento. É por isso que o Espiritismo, ele não faz propagandas, ele não faz proselitismo. Nós não forçamos ninguém a ser espíritas, nós não defamamos a religião alheia, nós não convencemos ninguém a ser espírita, nós mostramos o que o Espiritismo nos oferece. E cabe a cada um dos irmãos ali, no momento oportuno, tomar a decisão ou não a vir a uma casa espírita. É mostrarmos o que o Espiritismo nos traz diante, às vezes, o sofrimento daquele irmão. É abrirmos, às vezes, a despertar a consciência a esses irmãos, mostrando principalmente a nossa transformação. Então, meus irmãos, essa data é muito importante para nós porque nós reforçamos aqui o nosso compromisso com Kardec, nós reforçamos aqui o nosso compromisso com a espiritualidade superior, que trouxe para nós toda essa codificação. Essa codificação que é uma luz nas nossas vidas. Quantas transformações já aconteceram nesses 165 anos e quantas ainda deverão acontecer dentro dessa filosofia, dessa ciência e dessa moral trazida pelo Espiritismo. É por isso que, não necessariamente, o Espiritismo será a religião do futuro, mas o futuro de todas as religiões. Quanta transformação a gente vê em muitas das religiões, voltadas justamente para quê? Para o trabalho no bem, na caridade,
realmente enxergar no próximo um verdadeiro irmão, desprender por muitas vezes de dogmas, de rituais, e justamente trabalhar o quê? A transformação do ser humano. Trabalhar o quê? A mudança no comportamento. Um exemplo disso, meus irmãos, nós vemos aí na Igreja Católica com a participação do Papa Francisco. O quanto o Papa Francisco vem revolucionando a Igreja Católica e vem trazendo no seu ensinamento e no seu exemplo esse amor ao próximo. A necessidade de nos reconhecermos como verdadeiros irmãos. É maravilhoso ver um comportamento como esse. Os nossos irmãos evangélicos, voltados também para a prática do bem. Quantas denominações evangélicas hoje trabalham com irmãos viciados, com irmãos moradores de rua? O quanto essas denominações têm voltado as suas atenções para o próximo, para o amor. Ainda temos muito a evoluir, mas a gente já percebe essa mudança no comportamento. A gente já percebe essa mudança nessa transformação que é justamente voltar para o amor. Então, assim, isso nos deixa muito satisfeitos e sabemos que ainda temos muito a evoluir, mas que já estamos no caminho. E se aqui estamos, tenhamos esse compromisso, principalmente com cada um de nós, nessa busca pela transformação e nesse compromisso de ajudar na transformação social. Se assim fizermos, a gente vai enxergar no mundo aquilo que a gente realmente transformar dentro de nós. Meus irmãos, agradecendo a atenção de todos vocês, desejando uma excelente semana, deixando uma mensagem final aqui, que o amor é a força que atravessa séculos, que tudo move e ilumina. Que sejamos cada vez mais e que tenhamos cada vez mais esse compromisso com o amor. Que sejamos verdadeiramente cristãos e verdadeiramente espíritas, e buscando principalmente a instrução, usando dessas obras que estão disponíveis a cada um de nós. Nós vamos fazer uma dinâmica final aqui. Quantos de vocês ainda não têm o livro dos Espíritos em casa? Olha, Fabiana, nós temos a oportunidade de distribuir livro dos Espíritos. Que maravilha. Nós temos 10 livros à disposição, então acho que vai ser suficiente para aqueles irmãos que não têm. Embaixo das suas cadeiras existe o caminho para esse presente. Se não estiver debaixo das cadeiras de vocês, está em alguma das cadeiras vazias. Aí, quem mais? Quem mais? Que maravilha. Vão levantando, por favor, vem aqui à frente. Isso. Aquele que pegou e já tem o livro, presenteie aquele que não tem. Podem vir aqui à frente, por favor. Você entrega, por favor? Pode vir aqui. Essa aí. É a mensagem. Podem vir aqui à frente. Quem já estiver em casa, presenteie alguém da família, presenteie algum amigo. Mais alguém? Isso, mais um. Pode vir aqui, por favor. Está faltando ainda. Ô, Luciene. Obrigado. Ainda temos um, pessoal. Ali, ó, encontramos. Quem não tem? Pode vir aqui, por favor. Quem não tem? Ainda ficou alguém que ainda não tem? Tem? Pode vir aqui, pessoal. Quem não ganhou, pode vir. Esperamos que todos estudem. Todos se instruam.
Pessoal, então uma boa noite a todos. Vamos agora aos recados da semana para a gente caminhar para o final da nossa reunião.